E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, mais uma semana, mais uma aula, reta final, então foco nos estudos e vamos lá. Então vamos dar início a mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre o fim da Idade Média. A gente vai entender o processo de declínio da Idade Média, a gente vai entender o que foi a Guerra dos 100 Anos, o conflito entre Inglaterra e França, e a gente vai ver também como a Igreja, na figura do Papa, começa a perder autoridade e prestígio na Europa. Os séculos XII e XIII foram os pontos altos da civilização medieval, mas no século XIV, a Europa Ocidental sofre uma fase conturbada, que vai ser marcada por dificuldades econômicas, diminuição da população, guerras, enfraquecimento da Igreja. Tudo isso eram sinais que anunciavam o final da Idade Média. Nos últimos anos da Idade Média, a Europa vai enfrentar problemas econômicos. Além disso, problemas com o solo, uma frente fria que vai se abater sobre a Europa, isso tudo vai inviabilizar o plantio, então a agricultura está prejudicada na Europa. Isso significa que menos produção agrícola, menos comida, então a população começa a passar por essa dificuldade. Só que a maior devastação que vai atingir a Europa vai ser a peste negra, uma doença transmitida por ratos que vai se espalhar muito rápido e matar cerca de 20 milhões de pessoas, mais ou menos um terço da população do continente da Europa. A disseminação da peste negra foi consequência das péssimas condições de higiene, a sujeira das cidades. Tudo isso vai contribuir para a doença se espalhar mais rápido. Então, muita gente morria em questão de horas. De manhã o cara estava bem, de noite ele já estava morto. E isso vai acontecer muito rápido. Muita gente na Europa vai se contaminar e vai morrer por conta dessa doença. E grande parte dessa população, que era extremamente religiosa, vai buscar a igreja por apoio. Eles vão até a igreja por esse apoio. Só que diante dessa situação, os membros da igreja eles ficam sem ação. E muitos acreditam que a doença era uma forma de punição divina, que estava se abatendo sobre eles por causa dos seus pecados. Então eles iam até a igreja em busca de conselho, em busca de salvação, mas essa salvação não vinha. A igreja ela fica perdida diante desse cenário, ela fica sem ação, não tem o que ela fazer. Ela não tinha como controlar a peste. E muita gente ia até a igreja buscando essa salvação, buscando esse perdão, para ver se a praga dava uma trégua e se as pessoas paravam de morrer, porque muita gente morria todo dia. Mesmo quem não ficava doente via pessoas próximas ficando doentes e morrendo. Era um cenário muito ruim para a Europa durante a peste negra. Outras pessoas já buscavam um culpado para esse sofrimento. Elas queriam culpar alguém por essa dor, esse sofrimento e essa doença. E nesse contexto, muitos judeus foram perseguidos e mortos na fogueira. Com a morte de pessoas, morreram também artesãos e fazendeiros, principalmente a população mais pobre. Os ricos não eram imunes à doença, de maneira nenhuma, mas os pobres eles estavam mais vulneráveis a serem infectados e a morrerem. E como morreram muitos artesãos e fazendeiros, a produção diminui. Quando tem poucos produtos no mercado, o preço desses produtos sobe. E aí quem podia comprar? Os nobres. E aí, para lucrar com essa situação, os nobres que estavam na posse desses produtos aumentavam os impostos, fazendo a vida da população mais pobre ainda pior. A Europa já estava sendo devastada por essa doença e ainda assim com falta de alimentos e altos impostos. Então, uma situação bem complicada. Para piorar essa situação, dois dos maiores países da Europa, mais ricos e mais influentes, vão passar por um conflito, que vai ser a Guerra dos 100 Anos, que vai durar de 1337 a 1453, então um pouquinho mais de 100 anos. Em 1328, o rei da França vai morrer sem deixar sucessor direto. O Eduardo III da Inglaterra, que era um sobrinho desse cara, vai reivindicar o trono francês. Além disso, vai ter outro cara, o Carlos, que também vai reivindicar esse trono. E aí vai começar uma disputa entre os dois para ver quem de fato vai assumir. Quando o cara da Inglaterra, o Eduardo, reivindica o trono da França, vai se iniciar um conflito que vai ficar conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Grande parte desse conflito, dessa guerra, ocorreu em solo francês, e isso acabou por piorar ainda mais a situação dos franceses. Os campos foram arrasados, as safras foram dizimadas, toda a plantação foi prejudicada em solo francês. Numa dessas batalhas, a Batalha de Azincourt, as tropas inglesas vão ganhar vantagem sobre os franceses e a Inglaterra vai passar a controlar grande parte do norte da França.
Para piorar a situação dos franceses, por meio de um tratado assinado em 1420, Henrique da Inglaterra vai se casar com Catarina de Valois, que era filha do rei da França. E ele vai se tornar herdeiro direto do trono francês. Antes ele tinha uma reivindicação por ser sobrinho do rei. Agora, casando com a filha dele, ele vai ter direito legítimo ao trono. O domínio total da Inglaterra sobre a França estava cada vez mais próximo. Muitos viam como inevitável que a Inglaterra tomasse controle total sobre a França. Só que aí vai surgir uma jovem camponesa chamada Joana d'Arc. Ela vai convencer o filho do rei francês, o Carlos, que também estava disputando o trono com Henrique, que era conhecido também como Delfim, a lhe conceder um pequeno exército para tentar acabar com a invasão inglesa. Era praticamente impossível. A Inglaterra tinha forte domínio sobre a França. O rei Henrique da Inglaterra, que agora se casou com a Catarina de Valois, tinha grande direito ao trono francês. Então era uma situação complexa e era muito difícil a França recuperar o controle do seu território. Como ele tinha pouquíssimo a perder, o Carlos, o Delfim, concede esse exército para Joana d'Arc e, liderando esse exército, ela vai conseguir, apesar de todos os problemas, uma série de vitórias para a França. E, eventualmente, o Carlos vai conseguir um grande número de apoiadores e vai ser coroado Carlos VII, rei da França. As campanhas da Joana d'Arc vão ajudar bastante a França a retomar o seu território. Mas numa dessas batalhas, ela vai ser capturada por inimigos do rei francês. Então a gente está falando de franceses. Franceses, inimigos do Carlos, vão capturar a Joana d'Arc, porque ela estava conseguindo efetivamente liderar esse exército e conseguir vitórias. E esses caras vão capturar ela e entregar ela aos ingleses. E aí ela vai ser executada na fogueira, acusada de bruxaria. Apesar dessa morte trágica, o espírito dela, a perseverança e a ideia de lealdade ao povo francês, de luta e de resistência, vai servir para inspirar muita gente, inclusive os exércitos, que a partir daí vão começar a lutar mais efetivamente contra os ingleses e, eventualmente, em 1453, as tropas francesas vão expulsar praticamente todos os ingleses do seu território, com exceção de um território pequenininho, mas eles logo vão resolver isso também. Esse conflito vai servir para aumentar o poder da monarquia na França, porque o Carlos se aproveita dessa situação para concentrar poderes em sua mão. Só que, quando o conflito acaba, a situação da França é delicada. A gente falou dos campos destruídos, a economia, porque travar uma guerra não é barato. Então, quando a França sai do conflito, ela sai numa situação complicada. Já em 1461, Luís vai ser nomeado rei na França e vai consolidar uma monarquia absolutista, uma monarquia que concentra todos os poderes na mão do rei. O rei tem o poder absoluto. Para a Inglaterra também vão haver consequências ainda mais impactantes, porque perder o território francês e os acordos de paz que foram mal feitos, foram feitos na pressa, porque a Inglaterra estava perdendo, vão gerar insatisfação em parte da família real inglesa, que vai acabar se dividindo em duas facções. Então, dentro da família real inglesa, a gente vai ter dois grupos que estão disputando o poder. Esse conflito vai ficar conhecido como Guerra das Duas Rosas, porque a gente tinha a dinastia Lancaster, que era simbolizada pela rosa vermelha, e a dinastia York, que era simbolizado pela rosa branca. Então a gente tinha a rosa branca dos York contra a rosa vermelha dos Lancaster. Por isso, Guerra das Duas Rosas. Esse conflito vai durar mais ou menos 30 anos, e nesse período alguns reis vão conseguir subir ao trono inglês, só que eles vão ser depostos, assassinados ou mortos em batalha. Então, durante esses 30 anos, o trono inglês fica em aberto. Muitos nobres de famílias ricas vão conspirar e assassinar outros membros, conflitos armados também vão acontecer e muita gente vai morrer nesse conflito dentro da Inglaterra. A guerra termina em 1485, quando as duas famílias se unem e dão início à dinastia Tudor. O Henrique Tudor se torna o rei da Inglaterra. Ele adota o título de Henrique VII e, durante o reinado, ele se dedica à unificação da Inglaterra e inicia a Casa de Tudor, que a partir daí seria uma dinastia na Inglaterra. Após os eventos da Guerra dos 100 Anos,
Tanto França quanto Inglaterra, apesar de saírem em grande prejuízo econômico, tinham fortalecido suas monarquias, que agora eram completamente absolutistas. O rei tinha controle total, tinha poder absoluto sobre o território. Durante os últimos anos da Idade Média, enquanto esses caras estavam lutando por poder e estavam passando por problemas internos, o papado, ou seja, o governo do Papa, a autoridade do Papa, também perdia força e autoridade. Um dos principais fatores que vai afetar a imagem da igreja vai ficar conhecido como cisma do Ocidente. A gente viu nas últimas aulas a cisma do Oriente, mas dessa vez, dentro do próprio Ocidente, vai haver uma divisão. Isso tudo vai começar quando o rei Filipe IV da França, em uma ocasião, vai exigir impostos da igreja, e em outra, ele vai prender e julgar um bispo, um membro da igreja. Isso tudo era visto como inaceitável, intolerável pela igreja, e isso vai fazer com que surja uma relação de conflito entre o Filipe e o Papa. Em resposta a isso, em 1302, o Papa Bonifácio vai declarar que o Papa e aquele que assumisse o cargo de Papa tinha autoridade suprema sobre todos os demais governantes. E ele estava dizendo na prática que o Papa tinha mais poder do que o rei. O rei Filipe não gosta e manda prender o Papa. Isso vai causar um rebuliço enorme na Europa, uma tensão enorme entre a igreja e os reis, e vai ter consequências mais para frente. Algum tempo depois, o Papa é liberto, mas ele vem a falecer um mês depois, e o sucessor dele é nomeado. É aí que vem a jogada do Filipe. O Papa eleito em 1305 vai ser o Clemente V, um arcebispo francês e amigo do rei Filipe. E aí, em vez desse cara ir para Roma como Papa, que era a tradição, ele se estabelece em Avignon, na França. E aí, durante os anos de 1309 a 1377, todos os papas eram franceses e governavam a partir de Avignon, e não de Roma, como era a tradição. E esses papas também eram frequentemente obrigados a apoiar as políticas do rei francês, para garantir o poder da França. O papado só vai retornar a Roma em 1377, mas os conflitos vão continuar, porque em 1378 os romanos vão exigir a eleição de um papa italiano, porque até então era só franceses. E aí eles vão escolher Urbano VI. Só que esse cara vai entrar em conflito com os cardeais que escolheram ele, e aí os cardeais vão se revoltar, e como eles eram majoritariamente franceses, eles vão sair de Roma e vão eleger um outro cara como papa em Avignon, o Clemente VII. E aí, agora vão ter dois papas, o que foi oficialmente nomeado, o Urbano VI, com sede em Roma, e o Clemente VII, em Avignon. E aí, agora é uma situação complicada para a igreja. Tem dois papas e nenhum dos dois quer abrir mão do poder e da posição. Esse evento de divisão, onde a gente tinha um papa em Roma e o outro em Avignon, na França, vai ser denominado Cisma do Ocidente, uma divisão dentro da igreja que duraria mais ou menos uns 40 anos. Em 1417, os lados vão concordar em eleger um novo papa, e aí a estrutura volta ao normal, já que esse papa passa a governar a igreja a partir de Roma. Mas durante esse período de tensão e de divisão dentro da igreja, muitos cristãos vão sentir que o Papa desempenhava um papel político, ele estava mais ligado à política e a questões de poder, e não o religioso ou espiritual, que era o que o Papa deveria representar. Além disso, eles acreditavam que o Papa não deveria intervir na política, que era o que o Papa queria e vinha fazendo. Surgiram alguns reformistas, pessoas que criticavam a igreja por possuir fortunas, afirmavam que o clero tinha obrigação de respeitar as leis do Estado, e obviamente a igreja queria se colocar acima do Estado. Além disso, eles criticavam essa fortuna da igreja justamente por ela estar usando isso a favor próprio e não ajudando as pessoas que necessitavam. Um desses críticos vai ser o John Wycliffe, que por causa das ideias dele vai ser considerado herege e queimado na fogueira junto de muitos dos seguidores deles. Então, bastou o cara questionar a igreja para ele ser considerado herege. Isso só mostrava que realmente a igreja estava interessada em manter o próprio poder.
Todos esses fatores, desde a peste negra, as pessoas buscando o auxílio da igreja e a igreja não ter ação, a questão da cisma do Ocidente, tudo isso serviu para enfraquecer o poder da igreja e fazer ela perder prestígio. Além disso, quando França e Inglaterra se tornam monarquias absolutistas, elas se colocam acima da igreja. Isso também faz a igreja perder poder e prestígio. Enquanto isso estava rolando na Europa, lá no Oriente Médio, a gente teve a queda da cidade de Constantinopla. A gente falou sobre a cidade de Constantinopla quando o Império Romano se dividiu em duas partes. A parte do Ocidente caiu, mas a do Oriente sobreviveu por mais tempo. É nesse momento que Constantinopla chega a um fim. Ela cai nas mãos dos turcos otomanos e esse fato dá fim ao período histórico que a gente conhece como Idade Média. A partir desse momento se dá início à Idade Moderna, onde todas essas questões vão continuar a se desenrolar. A gente ainda vai ver muito sobre a autoridade da igreja, sobre os governos monárquicos absolutistas e todas essas questões. Mas só nas próximas aulas. Então é isso. A gente para por aqui. Dúvidas, perguntas, mandem para mim. Até semana que vem. Tchau, tchau.